o fim. Eu disse, Senhor, sou tão tímido, sinto mó. Como foi a sua última semana de trader? Como foram os seus ganhos? Ah, eu perdi, ah, eu ganhei. A perca faz parte do aprendizado. Ninguém, nenhuma mulher dá a luz da noite para o dia. Não adianta querer ter um filho em um mês. Você há de esperar os 9 meses. Não adianta fazer um filho e uma mulher a cada um mês, durante 9 meses. O que é que eu quero dizer com isso? O seu sucesso é determinado não pelo quanto que você pode bater, mas sim pelo quanto que você aguenta apanhar. Até o fim, eu disse, Senhor, sou tão tímido, sinto mó pavor, só subi no palco, a perna congelou, mas odeio o Brasil, CD na mochila foi 50. Ao qual a gente faz a nossa estratégia, né? Vamos abrir aqui o MetaTrader para nós fazermos uma análise semanal e assim ter uma noção que nós vamos proceder. Certo? Vamos lá. Aqui, olha só. O que aconteceu? Estava numa tendência de alta. Você vê que ele vinha desrespeitando um pouco. Aqui tivemos um falso rompimento. Aqui respeitou os níveis. Aqui um pequeno rompimento, mas nada tão alarmante. Além do mais, aqui ele está numa zona de decisão, porque ele está dentro das médias, né? Aqui ele está dentro das médias de 200 e da média de 100, ou seja, é uma zona de decisão que o par está. Mas percebemos também que ele já formou uma resistência. Aqui é a resistência dele, que eu considero essa resistência como essa mesma resistência aqui. Como essa mesma resistência aqui, eu considero essa resistência. Hilder, mas essa resistência aqui está mais alta. Pois bem, o trader, né, em si, o Forex, o mercado financeiro, ele não é uma matemática exata, infelizmente. Então a gente pode considerar sim que aqui é a mesma resistência dessa e não houve um rompimento, certo? Aqui também, Hilder, mas aqui ele não rompeu, vamos dar um zoom aqui. Aqui ele não rompeu, bem, aqui ele não rompeu, bem, vamos ver. Passou muito pouco, nós não temos um padrão de continuação de queda. Também não temos um padrão de reversão. Na realidade, o que nós temos aqui é esse candle aqui, que indica uma reversão de tendência. Essa tendência aqui que vinha forte, inclusive. Olha só, todos os candles foram de uma forma crescente, né? Cada candle mais encorpado que o outro, mas não caracterizando um engolfo. E quando chegou aqui, ele deu uma pequena estrela aqui com um padrão de reversão de tendência. E ele está respeitando a linha de tendência ainda. Ele não está dando sinais que está cansado ainda essa nossa tendência de alta. A nossa resistência ela está aqui em cima. Então eu acredito que quando o mercado abrir, esse mercado vai continuar essa tendência. Contudo, eu não acho que ele vai bater aqui nessa nossa resistência, que essa resistência é essa mesma resistência aqui, que é a mesma resistência dessa linha de tendência aqui. Eu não acho que ele vai direto bater aqui não, eu acho que ele vai por aqui, depois ele vem para cá, bate. Quando ele bater aqui, que ele vai subir para cá. E, aliás, ele não vai chegar a subir até aqui não, que ele vai respeitar essa tendência aqui. Ele pode até chegar, mas acredito que ele bata por aqui, até porque essa tendência aqui já está alta demais desse lado daqui. E quando ele chegar por aqui, nesse nível de... É nesse nível aqui, ó. 110,756, só que primeiro ele vai subir, vai descer, vai subir. É o que eu acredito que ele faça, porque ele ainda não dá sintomas que essa tendência está cansada.
mas quando ele chegar por aqui, com certeza, muito bem provável, ela deve estar cansada, e aí ela vem despencando, meu amigo. Ela vem despencando. E a primeira suporte dela vai ser esse suporte aqui. Vai ser esse valor. Que se ele romper esse valor, eu acredito que ele rompe esse valor junto aqui também. Porque esse valor aqui já é um valor fraco. E ele vai buscar isso aqui, ó. Se ele romper isso aqui quando ele chegar aqui. Ó, recapitulando, acredito que chegue aqui a nossa tendência de compra, que o nosso mercado continue em tendência de alta, só que ele vai vir aqui, ele vai voltar e ele vai de novo e ele vai parar aqui. E daqui, desse ponto aqui, eu acredito que aqui vai ficar sendo o suporte dele e que ele não ultrapasse aqui tão fácil. Mas caso ele ultrapasse, ele não vai parar aqui, ele vai parar aqui embaixo. Hilder, por que ele não vai parar aqui? Vejamos bem, esse suporte aqui ele é um suporte fraco, ele foi um suporte formado em cima de uma linha de tendência, diferente desse suporte aqui, ó, que não é um suporte fraco. Esse suporte aqui corrobora com esse outro lado aqui. Se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ver que são quase os mesmos valores. Olha, esse valor daqui é quase o mesmo valor aqui, está um pouquinho mais em cima, diferente desse daqui. Diferente desse aqui que não tem nada para corroborar nele. Vamos fazer a nossa análise em H4? H4, vejamos, tá uma continuação também de alta. Olha só, nós não temos nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum sintoma dizendo que isso está cansado aqui, apesar de que H4 ele nos dá mais a entender que isso pode sim descer, porque não há nenhum sintoma, nenhum candle de reversão aqui. Contudo, não há candle de reversão, mas a nossa tendência é alta, então não há que ter mesmo candle de reversão. Vamos continuar aqui, olha só. Aqui é o padrão onde eu falei. Aqui, ó, olha só, a gente nem encontra aquele... aqui nós encontramos, na realidade, a primeira resistência que eu falei. E aqui nós não encontramos nem aquela outra resistência intermediária, que seria mais ou menos essa. O que a gente vai encontrar é a segunda resistência que eu também falei. Ou seja, essa resistência aqui, esse suporte, aliás, a gente pode desconsiderá-lo e considerar esses dois suportes aqui. Vamos para D1. D1 então tá numa continuação também de alta, só que a gente tem que considerar que D1 eles são candles altos, por exemplo, eles são pips muito altos, então a gente tem que tomar atenção com isso. Olha só o tamanho desse candle aqui, quase 1000 pips, né, praticamente ele teve. Mas a gente vê aqui nesse D1, é importante salientar também, que nós temos um candle de padrão de reversão, outro candle de padrão de reversão, contudo, eles não estão muito bem posicionados. Então, acredito que o mercado vá até aqui, como eu falei, naquele repique dele, indo e voltando, e daqui ele desça. Mas por que, Hilder, que você está dizendo que ele desça? Por isso aqui, olha o D1. Isso eu estou fazendo uma análise semanal. Olha o D1. Nós temos esse candle de padrão de reversão, nós temos esse candle de padrão de reversão também. Só que como eles não estão bem posicionados e por se tratar de D1, onde há um espaço para se movimentar maior, eu acredito que ele bata sim aqui nessa resistência e aqui fique sendo o suporte dele. Vamos ver quantos pips aqui, 1000 e alguma coisa. Se ele ultrapassar daqui, ele tem condição de ultrapassar? Tem. Tem condição sim. Se ele ultrapassar daqui, ele vai bater aqui. Ele não vai bater aqui, até porque aqui ele já ultrapassou. Ele vai bater aqui, ou seja, em torno de 2000 pips aí para baixo. Então, segundo a nossa estratégia hoje, eu vou torcer para um indicativo aí de compra. O indicativo de compra, ele é o melhor a ser seguido aqui. Se ele seguir um indicativo de compra, a gente vai bem. Eu vou tentar buscar aqui mais ou menos uns 200, 300 pips, a depender do desenrolar. Se vir candles que indica continuação de padrão de alta, eu vou deixar, até porque, como eu falei, ele vai haver um repique e eu não quero ter esse repique dele, né? Eu quero pegar o máximo da extensão que ele vai fazer aqui, extensão pode ser até dentro desse canal aqui, nós não temos nenhum triângulo sendo formado. Veja aqui, ó,
que não tem nenhum triângulo, é uma continuação, pode-se dizer que infinita, mas nós sabemos que não é fundamentalista de uma forma fundamental falando, né? Nós não temos esse padrão de uma tendência infinita, mas eu acredito sim que essa tendência continue, até porque vamos lá, outro ponto importante é que se essa tendência fosse terminar, essas linhas aqui, essa linha aqui e essa linha aqui, elas estariam mais para dentro, elas estariam assim, ó, aqui, ó, elas estariam aqui, ó, querendo formar um triângulo. Você vê que aqui, se a gente alongar essas linhas, elas iriam formar um triângulo, entendeu? Só que ela não está assim, ou seja, ela não tem indicativo que essa tendência de alta vai acabar agora, vai acabar, entendeu? Vai acabar. Eu acredito que ela não demore muito mais, mas no momento ela não tem indicativo que vai acabar, certo? Então, vamos torcer para uma tendência, para que a estratégia dê um indicativo de compra, que nós vamos ser muito mais felizes do que um indicativo de venda, porque nós temos vários suportes aqui a serem rompidos, entendeu? Lembrando do suporte a ser desprezado e do suporte a ser considerado.